Bom dia, galera. Beleza? Retornamos ao nosso processo de estudo. Espero que todos estejam bem, se cuidando, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo bimestre da segunda série, ok? Tá o materialzinho de vocês, que já postei lá. E aqui a gente vai falar aula 1, 2, são matrizes, determinantes, aula 3, e depois a parte de geometria. Então, vou fazer uma breve recordação sobre matrizes, né? Aqui ele vem com exemplos. Na verdade, o que é uma matriz? É uma tabela em que os valores podem ser dispostos em linhas, linha horizontal e coluna vertical. A notação de uma matriz pode estar entre colchetes, parênteses ou barra dupla. Tá? É importante essa notação porque barra simples é outra coisa. Tá bom? Aí ele dá alguns exemplos de matrizes, tá? Que eu vou falar com vocês e especificar algumas operações elementares. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui, onde eu abri o arquivo, aqui. Então, por exemplo, uma matriz denotada com uma letra maiúscula, então é um conjunto de valores que você pode expor em linhas. Vou pegar essa matriz aqui, ó. Ela tem linha horizontal e coluna vertical. Então, a gente fala que essa matriz ela tem duas linhas e três colunas. Por isso que a gente fala que é uma matriz 2x3, ó. Duas linhas e três colunas. Cada elemento ele é denotado por uma variável, né, que é a letra minúscula de como é chamada essa matriz, indicando a linha e a coluna que ele está. Por exemplo, se eu perguntar a vocês assim, ó, A, 2, 3. O que significa isso? Pela notação, eu sempre vou ter linha e coluna. Então, ele está na linha 2 e na coluna 3. Então, primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. É esse elemento aqui, ó. A21, A22, A23. Então, é o número 2. Eu quero, professor, o A12. Ele está na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. O outro número 2. Tá? Isso aqui a gente está passeando pela matriz. Então, de uma forma genérica, a gente escreve assim, ó, matriz A11, A12, A13, quanto que eu tiver? A21, A22, A23, A31, A32, A33, assim vai. Até o tamanho que eu precisar da minha matriz. Né? Observe, o que significa 2, 3? Que está na linha 2 e na coluna 3. Tá? Então, esse valor que tem aqui é o tamanho, a dimensão da minha matriz. E tem algumas especificações. Uma matriz, na verdade, a gente fala que é uma tabela retangular e que tem algumas características, tem algumas definições ali. Então, por exemplo, pegando as definições, tá? Para ficar mais fácil para vocês ali. Por exemplo, aqui em cima. O que é uma matriz quadrada? É quando esse númerozinho é igual ao outro. Vou dar um Ctrl mais aqui. Olha, 2 por 2, 3 por 3, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, uma matriz quadrada. O que é uma matriz linha? Que só tem uma linha. O que é uma matriz coluna? Que só tem uma coluna. Tá bom? E aqui tem uma definição de matriz transposta e matriz identidade, que eu vou falar com vocês agora. A transposição de uma matriz é quando se troca a posição dos elementos linha e coluna. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz A, que eu vou chamar de 1, menos 1, 2, 1, 0 e 1. Vou botar outro número aqui diferente, fica mais fácil para vocês. 10 aqui. Então, essa matriz já tem duas linhas e três colunas. O que é uma matriz transposta? A gente pode ter aqui. Todo elemento que é linha, ele transpõe para a coluna. Então, fica assim, olha. 1, menos 1 e 4. A segunda linha, 2, 10 e 0. Observe que agora tem três linhas e duas colunas. Ou seja, uma matriz transposta, A, é quando todo elemento, a gente chama de A e J. Linha I, coluna J. Tá? É quando você tem
todos os elementos aqui e transpõe a posição dele. Ele inverte. Ele estava na posição I e na linha I e na coluna J. Ele vai estar na linha J e na coluna I. Então, por exemplo, observe o número 4 aqui. Qual é a posição dele? Ele está na primeira linha e na terceira coluna. Ele é 1, 3. Olha ele aqui. Ele está na terceira linha e está na primeira coluna. A 3, 1. Trocou a posição. Então, a transposição da matriz, ela troca os elementos da linha para os da coluna. E aí, isso é importante em computação gráfica, para você mudar imagens. É muito bacana isso. A gente pode ver depois um exemplozinho. E a matriz identidade, como o próprio nome diz, né, é idêntico. Na verdade, é uma matriz quadrada, onde é matriz quadrada, onde os elementos da diagonal principal são 1, o resto é 0. Ou seja, o que é a diagonal principal? A diagonal principal é aqui, ó. O resto é 0. Tá? Todo mundo, esses 10 aqui, para mim, é tudo 1. Então, por exemplo, a matriz 1, 0, 0, 1. Esse elemento é a diagonal principal, é 1. E o resto é 0. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É uma matriz de identidade. 1 na diagonal principal, o resto tudo 0. Tá? Então, essa é a matriz de identidade, que é uma definição que a gente precisa, por exemplo, daqui a pouco. Bom, as operações adição e subtração, e multiplicação por escalar, basta você respeitar matrizes de mesma dimensão. As matrizes têm que ter mesma dimensão. E aí você opera elemento a elemento. Como assim, Mário? É simples, ó. Imagina que eu pego essa matriz, ó. 1, 3, menos 1, 2, 4 e 1. Mais 2, 1, 3, 2, 0, 5. Por que elas podem ser somadas? Porque elas têm o mesmo tamanho. Essa matriz tem 3 linhas e 2 colunas. Essa também. Então, como é que eu somo? Primeiro com o primeiro. Segundo com o segundo, na primeira posição. Menos 1 mais 3. 2 mais 2. 4 mais nada. 1 mais 5. Sumei. Ah, professor, se não tivesse essa linha aqui, eu poderia somar? Não. Elas têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo aspecto. Isso aqui é 3 por 2, aqui tem que também ser 3 por 2, porque a resposta vai funcionar 3 por 2. E subtrair é a mesma coisa, só cuidado com o sinal. Então, imagine que eu subtraísse essas duas matrizes. Eu subtraio elemento a elemento. 1 menos 2. Menos 1. 3 menos 1. 2. Menos 1 menos 3. Menos 4. 2 menos 2. 0. 4 menos 0. 4. 1 menos 5. Menos 4. Tá? Só mais subtrair é tranquilo. Né? E quando você multiplica por um escalar, por um número, uma matriz, você multiplica todo mundo por ele. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Se estende a matriz. Né? Essa é a ideia. Tranquilo? Para o vídeo não ficar muito longo, vou falar sobre a multiplicação de matriz e na próxima aula eu lembro dos determinantes, que é um número associado a uma matriz. O produto é uma operação que a gente fala que é linha por coluna. E eu só posso multiplicar duas matrizes, ó, quando o número de colunas do primeiro tem que ser igual ao número de linhas do segundo, para você fazer o casamento perfeito. Tá? Isso vai dar uma matriz do tipo linha do primeiro e coluna do segundo. Olá, professor, o que você está dizendo? 1, 2, 3 e menos 1. É uma matriz. 1, 3, 0, 1.
4 e menos 1. Por que essas matrizes podem ser multiplicadas? O tamanho dessa é 2 por 2. E essa é 2 por 3. Eu vou olhar o último número aqui e o último número daqui. É igual? É. Pode ser multiplicado. É diferente? Então não pode ter produto. Por quê? Porque, na verdade, o produto é uma combinação que existe entre a soma dos produtos. Então, eu pego a linha do primeiro com a coluna do primeiro. Aí eu faço, ó, olha que legal. 1 vezes 1, 2 vezes nada. Aí acabei. Agora eu vou para o segundo. 1 vezes 3 é a mesma regra. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, assim vai. 2 vezes 1. Depois, 1 vezes 4, pelo último. Ó. 2 vezes menos 1. Agora, fiz todo mundo, professor. Agora fiz a mesma coisa com a segunda linha. Na linha de baixo, eu estava na primeira linha, fiz com todo mundo. Segunda linha, faço com todo mundo. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 4, 2. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Então, a minha matriz deu 1, 5, 2, 3, 8 e 3. É a matriz produto aqui. Então, para fazer o produto, eu faço o produto, a primeira eu pego a linha e a segunda eu pego a coluna. Ah, professor, aqui tem 3 linhas. Então, eu pego a primeira linha e faço com todas as colunas. Vai me dar a primeira linha aqui. Ah, eu pego depois a segunda linha. Pego a segunda linha, faço com todas as colunas. Vai virar a segunda aqui. Tá bom? Então, atenção com isso, que é um processo trabalhoso e é interessante. Ó, aqui, ele colocou o produto. Ó. Pegou a primeira linha com a primeira coluna. 1 vezes nada. Nada. 5 vezes menos 2, menos 10. Aí deu menos 10. Depois, 1 vezes 1 e 5 vezes 1. Aí vai dar o segundo elemento. 1 vezes menos 1 e 5 vezes 2. Ok? E assim vai. Pega esse exemplo, tenta fazer. E na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre o que é determinante, que é um pouquinho mais rápido, de algumas aplicações, um pouquinho de geometria espacial, relembrando os elementos principais aqui do cone e da pirâmide. Tá? Da pirâmide. Ok? Tranquilo? Bom, então, galera, valeu. Espero que tenha auxiliado vocês aqui e até a próxima. Forte abraço.